1h mais 35 minutos, uma ótima tarde para você que nos acompanha pelo canal da Alesp no YouTube e também pela Rede Alesp. O Direto do Plenário já está no ar com os seguintes destaques. Seminário reúne especialistas e organizações para debaterem como transformar o cuidado em política pública. Deputados usam a tribuna para comentar temas ligados à educação, ao Dia do Bancário e aos 42 anos da CUT. Em audiência pública, moradores de Itaí e São Lourenço da Serra definem prioridades para o orçamento 2026. O Direto do Plenário começa agora. E você acompanha agora os principais destaques da tribuna da Alesp com os discursos que movimentaram a sessão plenária da última sexta-feira aqui no Palácio 9 de Julho. O deputado Luiz Cláudio Marcolino do PT celebrou o aniversário de 42 anos da Central Única dos Trabalhadores e o Dia do Bancário, comemorado na última quinta-feira. Dia 28 de agosto é o dia dos bancários, das bancárias. Como eu disse, são muitas conquistas, muitos desafios, ainda temos alguns problemas a serem enfrentados. Alguns dias atrás, fizemos aqui uma audiência pública com os aposentados do Itaú, a qual o banco hoje não reconhece e não tem garantido o pagamento hoje do convênio médico para os bancários aposentados, 20, 30 anos de trabalho, e o Banco Itaú desrespeita esses trabalhadores. E o Banco Santander, um outro banco também que tem feito muita pejotização, tem feito fraude trabalhista utilizando os PJs, utilizando os trabalhadores hoje avulsos, que deveriam ser bancários, mas não estão como bancários do Banco Santander. Então, são dois bancos ainda que têm que garantir o respeito aos seus trabalhadores. Então, 28 de agosto é o dia de comemorar o Dia do Bancário, mas ainda é o dia de continuar as lutas na categoria bancária para que mantenha emprego, salário, condições de trabalho, participação do resultado, e o respeito às condições de trabalho. Em relação à Central Única dos Trabalhadores, é uma central, hoje, uma das mais importantes que nós temos no Brasil, para não dizer se é a mais importante. E ali nós temos bancários, temos os professores, metalúrgicos, químicos, servidores municipais, trabalhadores da saúde, e é o momento, é o lugar onde a gente reúne todas as categorias profissionais do nosso estado, do nosso país, também para ter a sua organização e a sua luta de forma permanente. Então, parabéns, Central Única dos Trabalhadores, 42 anos, parabéns, bancários e bancárias, que completou no dia 28 de agosto, agora é o seu dia, e é o dia de fazer reflexão, de organizar e, principalmente, conquistar ainda mais. Também do PT, a deputada professora Bebel comentou o parecer favorável obtido pelo Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, junto ao Ministério Público, contra regras da Secretaria Estadual de Educação sobre critérios de avaliação para o estágio probatório. Ganhamos um parecer favorabilíssimo, que é com relação à avaliação no estágio probatório, que é aquilo que eu dizia, o que é o estágio probatório? É a comprovação, por um período, e você faz o concurso e depois você faz o estágio probatório, que dura 2 anos, e aí, então, é que você, de fato, é efetivado. Só que implementaram com muitas questões. Avaliação de alunos sobre o professor. Eu não sou contra os alunos, mas é incrível como é que um estágio, para me tornar efetiva, nós já fizemos a prova do concurso público, tem que fazer, tem essa avaliação e tem a avaliação também que é feita para se tornar efetiva. Então, eu acho um excesso de avaliações, para além de outras questões que se colocam, notas de Saresp, que acaba sendo sazonal, um ano vai bem, outro ano vai mal. Como é que você vai colocar isso no estágio probatório? Então, acho isso absolutamente inconstitucional, injusto, para uma categoria que passou no concurso público. Ouçam bem, foram aprovados 174 mil professores. Há necessidade de mais de 100 mil, nem os 44 mil que o Ministério Público aponta como necessidade para que, gradualmente,
né, vai se recompondo os trabalhadores temporários, eles não abrem, só efetivaram 15 mil. 15 mil não é nada num oceano de 100 mil. Né? Nós precisamos falar de qualidade de ensino, e falar de qualidade de ensino é não ter alta rotatividade, é garantir que o professor se fixe nas escolas e tenha o vínculo com os estudantes. Ainda sobre educação, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, criticou o decreto da Prefeitura de São Paulo que muda regras para a transferência de professores durante o estágio probatório. O que está acontecendo na prática é que professoras que moram em Guaianazes estão trabalhando em Parelheiros, professoras que moram no Jardim Ângela estão trabalhando em Perus, professoras que moram em Perus estão trabalhando na Zona Leste, assim por diante, né? Professoras que ficam 3, 4 horas no transporte público para ir e para voltar, que estão sendo penalizadas por conta de um capricho burocrático que não tem amparo na lei, onde a Secretaria da Educação, através desse decreto, proíbe que essas professoras possam entrar no concurso de remoção que vai abrir agora, provavelmente no mês de setembro, para que elas possam assumir, voltar para as suas regiões, onde elas moram. Então, isso já aconteceu anteriormente, senhor presidente, quando ainda o prefeito era o Bruno Covas, e nós conseguimos que houvesse a revogação do decreto anterior. O decreto foi revogado, a secretaria voltou atrás, era outro secretário, né? O governo municipal, com o Bruno Covas, foi sensível à nossa luta, aos nossos pedidos, e revogou a medida, autorizando, naquele momento, a remoção também dos professores e das professoras que tinham entrado, se efetivado, né? se efetivado ainda não, porque estavam em estágio probatório, mas que estavam em estágio probatório. Então, isso já aconteceu. Agora, estranhamente, o atual secretário da Educação, sendo mais realista do que o rei, né, publica um decreto perverso, desumano, que está prejudicando a saúde mental e física de milhares, sobretudo de professoras. 1h mais 43 minutos. A gente segue agora com informações ao vivo, direto do plenário José Bonifácio. A repórter Natália Souza está por lá, ela acompanha os trabalhos da Frente Parlamentar pela Política de Cuidados. Boa tarde para você, Natália, bem-vinda. Olá, Marcela, uma ótima tarde para você, para quem nos acompanha aqui no Direto do Plenário. Falamos diretamente ao vivo do plenário José Bonifácio, porque esse evento, essa frente parlamentar do cuidado, do autocuidado, ela está acontecendo tanto aqui no plenário José Bonifácio, quanto também no auditório Franco Montoro. Lá começou há poucas horas, começou pela manhã, inclusive a Rede Alesp fez a transmissão, fez a cobertura também dessa primeira parte no auditório Franco Montoro, e agora a ideia é que a partir das 13 horas já continuar aqui no plenário José Bonifácio. E esse evento então diz respeito à Frente Parlamentar do Cuidado, como sendo o cuidado um ato político, ou seja, cuidar de quem cuida e também de quem é cuidado. Diz respeito muito ao trabalho dos cuidadores, das cuidadoras, que agora são, nos últimos anos, a profissão, né, do cuidador foi regulamentada. A repórter Priscila Silvério, que acompanhou o evento, esse encontro da Frente Parlamentar do Cuidado, conversou com a deputada Marina Elou pela manhã, e agora nós vamos acompanhar. Muito feliz da gente poder ter uma iniciativa conjunta entre 2 mandatos, um municipal e um estadual, para olharmos para como a gente pode trazer para o território a política do cuidado. Foi um grande avanço nacional a gente ter tanto a lei quanto o decreto instituindo a política nacional do cuidado, mas ainda falta bastante aterrar em políticas públicas concretas que transformem a vida das pessoas, e essa é a intenção desse esforço dessa frente parlamentar conjunta pelo cuidado. Olhar para a cidade, olhar para o estado, pensar como que a gente pode criar realmente um suporte para essa atividade tão essencial na experiência humana, né? Todo mundo cuidou, todo mundo foi cuidado, a gente precisa do cuidado para sobreviver, mas a gente ainda vive uma realidade muito invisibilizada de quem cuida.
Então, a gente quis fortalecer isso, trazer para a discussão o que a gente pode concretamente fazer para mudar a vida das pessoas. E, deputada, quais seriam essas ações? Porque quando fala, então, da política de cuidado, seria cuidar de quem cuida e também de quem precisa ser cuidado. Exatamente. Acho que primeira vez tem um olhar para o cuidador, né? Para as cuidadoras e cuidadores, que no Brasil são majoritariamente mulheres periféricas, mulheres que não são remuneradas pelo trabalho do cuidado e que cuidam dos seus filhos pequenos, cuidam dos seus pais idosos, cuidam das pessoas com deficiência da família e que, ao fazer todo esse cuidado, não tem nenhum tempo para si mesma. O Estado precisa participar desse cuidado, precisa dar condições para cuidar das crianças pequenas, precisa criar espaços para os idosos. Nós somos uma população que está envelhecendo muito rápido, precisa treinar esse cuidado, treinar o cuidado com as pessoas com deficiência, com todas as especificidades. Então, a primeira coisa é cuidar de quem cuida, cuidar dos cuidadores, reconhecer uma profissão que hoje nem existe como profissão, cuidador de idoso. Então, reconhecer como profissão, tirar da invisibilidade, ao mesmo tempo ampliar os caminhos de cuidado para quem precisa ser cuidado. Como é que a gente vai pensar uma sociedade para os idosos? Como que a gente vai pensar uma sociedade que de fato inclua as crianças, que de fato inclua as pessoas com deficiência? Então, é muito legal que a Política Nacional do Cuidado e falar sobre cuidado abraçar espaço para a gente falar da sociedade que a gente quer ser, que é uma sociedade melhor para todo mundo. Tá aí, então, a explicação da deputada Marina Elou para a nossa repórter Priscila Silvério. E a ideia aqui desse encontro, dessa reunião da Frente Parlamentar do Cuidado, Marcela, é reunir não só esses cuidadores, essas pessoas que precisam de cuidado e também de pessoas que cuidam de outras pessoas, mas também pesquisadores, enfim, pessoas interessadas no assunto. É uma frente parlamentar, como a deputada destacou, em conjunto com a Câmara Municipal de São Paulo, ou seja, esses dois mandatos municipais e estaduais trabalhando em prol das pessoas, trabalhando em prol do cuidado de São Paulo. Volto com você. Muito obrigada, Natália, por suas informações, acompanhando ao vivo aqui as principais notícias do Palácio 9 de Julho. A gente segue por aqui, então, falando sobre infraestrutura e mais investimentos para a saúde e para o turismo. Esses foram alguns dos temas pedidos pela população em Itaí, pertinho do Paraná, fronteira entre São Paulo e Paraná, para incluir no orçamento do Estado para 2026. Os parlamentares da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aqui da Alesp estão rodando o Estado para ouvir as demandas da população em diversas regiões aqui de São Paulo. A 10ª audiência pública do orçamento de 2026 ocorreu em Itaí, um município situado a aproximadamente 60 quilômetros da fronteira estadual entre São Paulo e o Paraná, com uma população de 25.180 habitantes. A gente gostaria de pedir para o município a reforma e ampliação da maternidade da Santa Casa, centro cirúrgico para o Canil Municipal, construção de um prédio para o Corpo de Bombeiros, ampliação do Seri, pavimentação asfáltica e construção de canaletas no bairro nosso, que Mira-Lago, que tem mais de 600 famílias carentes. E também outra demanda nossa é a questão da piscina aquecida. E a gente tem uma piscina no nosso complexo esportivo e a gente precisa aquecer ela, colocar cobertura, tudo. Minha reivindicação seria na infraestrutura. Temos hoje ônibus que, infelizmente, são sucateados por outras gestões que não tiveram o devido cuidado. E eu queria falar um pouquinho aqui. Arandu está em pleno curso de avanço. Tem crescido e evoluído muito, mas precisamos de infraestrutura para melhorar nossas estradas. Temos mais de 300 propriedades rurais, fazendas, chácaras, sítios, e a nossa maior dificuldade são maquinários para as estradas. Durante a audiência foram discutidas demandas regionais na área de transporte e saúde. Representantes de Peatânia também apontaram prioridades para a população. Em nome do povo pratiano, trago duas pautas de grande importância para a nossa região. O transporte de alunos, trabalhadores e usuários, da PAI, e a nossa causa animal. O transporte não se trata de um serviço logístico, mas de uma questão de acesso à educação, ao trabalho e à inclusão social. Em muitos municípios pequenos como o meu, a realidade é dura. Estudantes, trabalhadores e pessoas com deficiência
enfrentam diariamente enormes dificuldades para chegar às escolas, às universidades, aos postos de trabalho e aos atendimentos especializados, como o da APAE. Pratânia possui apenas um acesso principal pela rodovia, que hoje conta com um trevo de cruzamento simples, em uma via de grande fluxo, utilizada diariamente para o escoamento de cargas pesadas. Trata-se de um ponto crítico na rodovia, que não é duplicada. O movimento de veículos de passeio, caminhões, é intenso. E, infelizmente, já tivemos diversas perdas de vítimas nesse local. Estamos falando de famílias que perderam entes queridos em acidentes que poderiam ter sido evitados com a estrutura adequada. Demandas turísticas para os 15 municípios da região foram apresentadas com participação de Anderson Solé, da região turística de Angra Paulista. Aproveito esse espaço de forma objetiva e prática para apresentar as seguintes propostas: recursos para projetos regionais de infraestrutura turística e acesso viário, editais públicos específicos para fortalecimento das instâncias de governança, programas estaduais de capacitação profissional voltados ao turismo, criação de ambiente institucional para atrair investimentos privados e firmar parcerias público-privadas nas nossas regiões. O turismo é mais do que lazer, é desenvolvimento, cultura, educação, meio ambiente e geração de renda. Recentemente, Itaí foi declarada município de interesse turístico do estado. Ao final da audiência, foram destinados R$150 mil para investimentos na área da saúde em Arandu, Avaré, Itaí e Pratânia. Cada audiência pública que nós fazemos, nós ouvimos os senhores e as senhoras, entendemos aqui as necessidades e deixamos algo simbólico, que não é tanto, nós não vamos conseguir atender tudo que os senhores necessitam, mas é algo simbólico para dizer que valeu a pena, a audiência está na cidade. Então, nós conversamos aqui, o deputado Nino Tato, nós temos nós temos 30 audiências públicas esse ano, e o nosso recurso que nós temos para esse ano são R$40 milhões. Se pudesse deixar tudo aqui, seria ótimo, né? Mas nós temos para dividir nas cidades, nas audiências, nas regiões. Através da Comissão de Finanças e Orçamento, vamos fazer 30 audiências públicas no estado de São Paulo. Para fazer o quê? Para ouvir a população como vocês estão ouvindo e tentar ajustar o orçamento. No mais, agradecer a todos, parabenizar pela participação de vocês, toda essa região, todos os municípios, e falar para vocês que a gente vai lutar lá na Assembleia Legislativa para tentar distribuir melhor o orçamento do estado de São Paulo, que é grande, mas precisa ser mais bem distribuído, principalmente naquelas áreas das pessoas que são mais necessitadas. 1h53, o Direto do Plenário faz um rápido intervalo. Continue com a gente, até já. Faltando 5 minutos para as 2 horas da tarde, o Direto do Plenário está de volta. Os parlamentares da Assembleia Legislativa também foram até São Lourenço da Serra em mais uma audiência pública do orçamento. O objetivo é transformar as demandas da população em sugestões e em emendas parlamentares para o orçamento de 2026, promovendo mais investimentos e qualidade de vida para a região. São Lourenço da Serra, localizada a 57 quilômetros da capital paulista, é a primeira cidade do Vale do Ribeira. Ela foi escolhida para sediar a 11ª audiência pública do orçamento 2026 da LESP. Entre as reivindicações apresentadas aos deputados, destacam-se as demandas de cultura e turismo para Juquitiba. A única saída para a nossa região é o turismo e a cultura. Então essas áreas têm que ser muito mais olhadas. Não dá para a gente continuar tendo essas áreas como um enfeite, um penduricalho das prefeituras de Juquitiba e de São Lourenço, não por conta da administração pública, mas por conta do recurso que é escasso. É 1% do recurso para algo que tem potencial para mudar milhares de vidas.
Também foram solicitadas melhorias na infraestrutura para obras em São Lourenço da Serra. A gente tem um problema muito grande no meu bairro, Jardim Serrano, Romero Silva. Quem aqui foi no pátio de obra sabe como é que funciona. Poeira, barro, quando não é barro é pó, né, prefeito? E estou deixando também mais um morro muito complicado, que é o Morro dos Carolinos, depois da Cruz. É um dos morros que a gente tem uma grande dificuldade aí no nosso município. O trânsito na Regis Bittencourt, que afeta o deslocamento dos trabalhadores da região, foi outra preocupação trazida pelos munícipes. O nosso povo vem perdendo cada vez mais emprego devido à rodovia. As empresas já não contratam mais moradores de São Lourenço, de Juquitiba, devido ao trânsito. Tem casos de chegar no Taboão, Eduardo, que demora 3 horas para chegar. Isso. Então a gente pede que olhe com carinho para a gente aí, Jumaciene, tem um carinho pelo nosso município, Eduardo. O ecoturismo é uma das potencialidades da região e houve pedidos por mais recursos para esta área. Somos muito novos ainda, se formos olhar, comparado com outros municípios. Porém, temos um potencial muito grande e, para isso, dependemos muito dos investimentos do Estado nesta área para que possamos ampliar e desenvolver cada vez melhor na nossa região. A defesa da mulher também foi abordada, com solicitações para a criação de um centro regional de acolhimento. Nós precisamos encarecidamente de um centro de referência para que essas mulheres comecem a denunciar, para que essas mulheres comecem a fazer esses canais funcionarem, que elas cheguem lá e elas tenham para onde ir. Que elas cheguem lá e elas tenham um centro de referência que ela não vai precisar voltar para a casa dela. Que ela não vai precisar voltar para esse ciclo de agressão. Nós assistimos diariamente. Como em todas as audiências do orçamento, a saúde foi uma demanda prioritária, com necessidades para melhorar o atendimento nos hospitais da região. Nós precisamos de hospital. O HGIS e o HGP já não aguenta mais atender nosso povo. Quando eu assumi como deputado, eu coloquei na minha cabeça. Praticamente todas as minhas emendas viriam para a região. Foram mais de 74 milhões que eu consegui trazer do orçamento do Estado de São Paulo para as nossas cidades. Só para a saúde, eu encaminhei 20 milhões de reais para a nossa região. Muitas ações foram realizadas, os deputados contribuem, mas isso é algo pequeno. Nós não podemos, como disseram aqui vocês, sobreviver das emendas. Os nossos deputados, aqueles que são mais focados aqui, destinam mais dinheiro para cá. Aqueles que têm outras áreas de atuação, destinam também um pouco menos. Mas o que vai mudar a nossa região é essa audiência pública. É a participação do nosso povo diretamente no orçamento do Estado de São Paulo. Por isso, Enio, que eu sou tão grato. Recursos destinados para a saúde em Bugaçu, Taboão da Serra e Juquitiba receberão R$300 mil cada, enquanto São Lourenço da Serra receberá R$500 mil. Nós agora vamos para a Assembleia, a equipe, a assessoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento vai selecionar tudo que nós ouvimos, vamos ali compilar tudo isso para que a gente possa, muitos daqueles que não foram aqui, que não vamos conseguir atender, vire emendas e subemendas para o orçamento quando chegar em setembro, que nós vamos discutir na Assembleia Legislativa. Acompanhe tudo o que acontece no estado de São Paulo e também aqui no Parlamento Paulista em nossas redes sociais. Essa edição do Direto do Plenário vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Agora você fica com a transmissão da sessão plenária, com as falas dos parlamentares, direto do plenário Juscelino Kubitschek. A gente se encontra. Até mais.